de estrelas fulgurantes, ó linda luz que por Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora, nova luz segueu. Ouvi a voz dos anjos, Natal, nasceu o nosso Rei. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus por isso, né? Certamente teremos mais um tempo abençoado na presença do Senhor. Certamente Ele nos conduzirá ao longo desse domingo, em paz, em segurança e, acima de tudo, na presença dEle. Coisa boa isso, né, gente? Bom, se você pode, se coloque em pé. Abra comigo a sua Bíblia. Espero que você tenha vindo aí animado para louvar ao Senhor, amém? Oh, glória, hein? Aleluia, é isso aí.
você que nos acompanha em casa também, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e adore ao Senhor aí onde você se encontra. Entregue o seu melhor ao nosso bom Deus. Salmo 34, salmo composto por Davi. Nesse primeiro momento, leremos do versículo 1 ao 3. Salmo 34, do versículo 1 ao 3. Assim nos diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos ler todos juntos o versículo de número 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. O salmista nos ensina que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Coisa boa, né, gente? Devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, de uma forma constante, uma adoração centrada nele. O salmista nos diz que devemos ter uma postura de humildade. Ele fala isso no versículo de número 2. Ou seja, submetendo a nossa vida de fato nas mãos do Senhor. E por fim, com relação a esses versículos que nós lemos, o último deles, nós temos uma convocação: engrandecei ao Senhor comigo. Todos exaltemos o nome do Senhor, pois o nosso Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos nessa manhã, aqui no templo, você na sua casa, que possamos seguir a orientação do salmista, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração? Simbolizando concentração, reverência, curva a sua cabeça. Tenha você o seu momento de oração, o seu momento de busca. Depois de alguns instantes eu intercederei por nós. Oremos. Pai, somos gratos a Ti por essa manhã, manhã de graça, manhã de misericórdia, manhã de paz, manhã de alegria, enfim, manhã na Tua presença. Que possamos, assim como lemos na Tua palavra, bendizer o Teu nome, que possamos exaltar o Teu santo nome. Sê conosco, receba esse culto, estamos aqui para realmente louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, viver em comunhão. Abençoe a todos nós que aqui estamos, todos aqueles que se encontram nas suas casas, que o Senhor continue abençoando e fortalecendo o Teu povo. Que privilégio é louvar e engrandecer o Teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Dá uma olhadinha no seu entorno aí. Cumprimente o pessoal de alguma forma, né? Dá um tchauzinho aí, faça alguma coisa para a gente tentar estabelecer um contato aí, ok? Deus abençoe, pessoal. Vamos continuar louvando ao Senhor com essa banda abençoada aqui. Amém, meus queridos. Acho que para cumprir o chamado do texto, a convocação pastoral, acho que muito mais que isso é o desejo do nosso coração em exaltar o nosso Deus. O desejo no nosso coração que trouxe você aqui, que tem reunido você na sua casa aí, que não pode estar aqui, que separou esse tempo para assistir e prestar a Deus um culto, seja nesse momento ou na hora que você for assistir, que no teu coração queime esse desejo de adorar ao nosso Deus. Temos vivido tempos tão difíceis, mas que o desejo de exaltar e engrandecer nunca falte ao teu coração. Que isso sobressaia sobre a sua vida. Que esse desejo seja o primeiro desejo do teu coração logo de manhã ao despertar. Seja engrandecer ao nome de Deus, ao nome do nosso Senhor. Seja como uma
palavra, seja como uma frase, seja com um texto salmístico, ou seja com um cântico de adoração, que o seu coração possa ter realmente foco nessa vontade de celebrar, de adorar, de engrandecer, porque acima de todas as coisas, Ele está no controle de tudo, e basta nos crer que Ele é bom em todo o tempo. Por isso eu convido você, você veio disposto a adorar, como o pastor disse, você em sua casa está assistindo esse momento com desejo de adorar, então coloque essa palavra no teu coração. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem Assim como está, como estás para adorar. eu quero teu coração. Assim como estás, eu te louvar. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás, eu te louvar. Toda língua confesse. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
ao Senhor. Estamos reunidos aqui.
Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. Por isso, É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. por isso, É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. por isso que te louvo. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. E é por isso que eu te dou o meu amor. E é por isso que eu te dou o meu amor. Pode se sentar. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez ou pela segunda? Se tem, erga uma das suas mãos aí, por favor, para que possamos identificá-lo ou identificá-la. Na quarta-feira passada nós tivemos 3 famílias visitando a nossa igreja pela primeira vez. Nesse contexto de pandemia tem limitado até a participação dos visitantes, né? Mas nós louvamos a Deus, a igreja tem caminhado. Bom, gente, eu quero acertar com vocês aqui 2 avisos. O primeiro está relacionado a um trabalho que acontecerá no próximo sábado, ok? O pessoal do Rocha Kids, juntamente com o pessoal dos juniores, enfim, o setor infantil aqui da nossa igreja está preparando uma lembrança deliciosa para as crianças. É óbvio que você, como pai, vai desfrutar um pouquinho aí dessa lembrança também. A Thalita disponibilizou no grupo lá, dos pais do Rocha Kids, um aviso para você entrar, e ela disponibilizou também um link para você fazer o cadastro, a sua fichinha ali direitinho, colocando o seu endereço, os dados certinho, porque sábado pela manhã eles vão sair aqui da igreja e vão em todas as casas. Olha que bênção, hein, gente? Coisa boa, né? Vai ser um trabalho árduo aí, mas um trabalho muito abençoado. Sugiro que você tire fotos para a gente arquivar esse trabalho aí nesse período de pandemia, que certamente será uma bênção. É isso? Esqueci alguma coisa, Thalita?
Muito bom. Então, só recapitulando aqui, é importante preencher a ficha. Você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, qualquer dúvida, entre em contato no particular com a Thalita lá, que ela vai te explicar detalhadamente, tá ok? Gente, uma outra questão aqui com relação à parte de comunicação da nossa igreja. Você que está em casa aí, certamente está sendo abençoado por meio desse culto. Louvamos a Deus por isso. Todos nós aqui no período mais intenso da pandemia, acompanhamos os cultos pela internet. Nós precisamos comprar um computador para a nossa igreja. Chegou no limite já o nosso computador de transmissões. A gente precisa melhorar o nosso sistema lá em cima. Nós vamos comprar esse computador, pela graça do Senhor Jesus, no dia 5 de fevereiro de 2021, certo? Se você deseja ajudar a gente comprar esse computador e uma placa de vídeo também, entre em contato comigo, entre em contato com o Jairo, a gente vai explicar direitinho para você aí, certo? Nós fizemos uma campanha para essa melhoria na igreja e louvamos a Deus por isso. E a gente entendeu que a nossa igreja ela é uma igreja que participa, é uma igreja que se envolve. Começando comigo, passando por vocês, se cada um contribuir um pouco, a gente melhora. Sabe por quê? Só para resumir essa parte, muitas pessoas foram abençoadas e têm sido abençoadas por meio desse trabalho na internet. Nós não podemos parar. E não vamos parar. Amém, gente? Você que está em casa aí, dá um amém também, hein, benção. A gente não vai ouvir você aqui, mas... a gente precisa comprar esse computador e essa placa. E vamos comprar em nome de Jesus, tá ok? Última questão com relação a isso. A gente precisa de colaboradores lá em cima. Então, se você entende um pouco de computação, de filmagem, entre em contato com o Jairo, com o Nando. Certamente eles vão orientar você. A gente tem a intenção de voltar com os cultos da noite o ano que vem. E eles estão com um grupo reduzido de trabalho lá. Estão bravamente aí, desde o início da pandemia, trabalhando. Mas eles precisam de gente para ajudá-los lá. Tá ok? Você que está em casa, esse aviso é para você também, certo? Vamos somar forças aí para a gente continuar servindo o reino de Deus da melhor maneira possível. É isso, gente. Você pode se colocar em pé? Vamos ter um momento da ceia, um momento abençoado, um momento significativo, marcante da palavra de Deus, um momento instituído por Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a porção textual é do versículo 26 ao 30. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30. Todos acharam? Amém? Assim nos diz. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, esse texto é tão profundo para o nosso coração. Foi a última ceia que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos. Com os seus discípulos antes do jardim do Getsêmani. E o jardim do Getsêmani antecedeu o momento da crucificação. Jesus reuniu os seus discípulos, ministrou o pão, dizendo que era o corpo dele, o pão vivo que desceu do céu, que é ele próprio. Ministrou o cálice, falando da nova aliança, aliança que Deus fez conosco em Jesus. Agora você olhou para o versículo 29? O versículo 29 nos diz que o Senhor Jesus relata para os seus discípulos que ele não beberia mais, não participaria mais desse momento com eles, fisicamente falando,
visivelmente falando, mas que chegará um dia onde todos nós, fisicamente, visivelmente, veremos o Senhor e nos assentaremos com Ele à mesa, e será um momento maravilhoso. Amém, gente? O Senhor Jesus anseia por esse momento. Portanto, a mesa que está posta na entrada da igreja, ela tem o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Ela tem o suco que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Louvado seja o Senhor por isso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos examinar o nosso coração antes de participarmos desse momento. Depois de um ano tão difícil, né? Estamos celebrando a mesa e certamente seremos fortalecidos por ela. Se você pegou o seu copo aí, o seu kit, que contém o pão, que contém o cálice, eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora, orasse, pedisse perdão a Deus pelas suas falhas e pelos seus pecados. O pastor Luiz vai orar, consagrando esse momento e também pedindo para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Oremos. Deus e Pai, a Tua igreja neste momento te louva, te adora. Tua igreja neste momento cumpre a Tua ordenança, quando o Senhor nos ensinou e nos ordenou que deveríamos celebrar a ceia do Senhor. Neste momento, a Tua igreja, em obediência à Tua palavra, quer participar da mesa do Senhor de uma forma digna. Então, Pai, nós oramos para que a Tua misericórdia possa alcançar o Teu povo neste momento, para que, arrependidos, possamos participar deste pão e deste cálice, que respectivamente representam o Teu corpo e o Teu sangue. Amém. Senhor Deus, que ao participarmos da mesa do Senhor, sejamos abençoados, sejamos renovados, alimentados com a Tua graça, e que ao relembrarmos da Tua obra, do Teu sacrifício, nós sejamos animados e motivados a nos consagrarmos mais a Ti, a Te servirmos mais e mais em santidade de vida. É a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coma do pão, seja abençoado, seja abençoada. Esse pão simboliza vida e vida em abundância. Tome do cálice da nova aliança em Cristo Jesus. Esse cálice simboliza salvação, libertação, inclusão no reino de Deus. Pai, Te louvamos por esse momento. Somos gratos ao Senhor, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Te louvamos pela mesa, Te louvamos pela ceia do Senhor. Te louvamos porque temos livre acesso à Tua presença. Nos fortaleça, Pai, por meio da Tua mesa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção antes de ouvirmos a palavra? Diante dele
Ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradeça ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nossa vida, infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Pode sentar, queridos. Bom, deixa eu recorrer ao meu óculos aqui. Embaça o seu óculos com a máscara? Tem uma solução aí, gente? É? Ai, ai. Tira a máscara. Vamos lá, né, gente? Nós vamos meditar na palavra de Deus. O tema está projetado aqui para você. Bom, eu quero conversar com vocês hoje a respeito desse tema que eu creio que seja muito importante para mim e para a sua vida. Essa ideia de que eu e você fomos libertos por Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Fomos encontrados, fomos resgatados por Cristo Jesus. Logo, devemos provar de uma vida nova, uma vida marcada pelos valores do reino de Deus. Portanto, nós vamos meditar na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. O texto, de uma forma mais ampla, se encontra do versículo 1 ao 12. Porém, eu gostaria que nós olhássemos, nesse primeiro momento, somente para o versículo de número 1. Eu vou projetar ele aqui, eu gostaria que você lesse comigo para você interagir com esse versículo.
Todos juntos, a uma só voz? Assim nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse texto nos fala de uma forma clara que eu e você fomos libertos por meio de Cristo Jesus, para que possamos provar de uma vida realmente liberta de todas as amarras, de tudo aquilo que nos impede de caminhar em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Paulo nos fala nesse versículo que nós devemos permanecer firmes nessa caminhada, perseverantes em direção a Cristo Jesus. E ele também nos diz que eu e você não podemos nos submeter ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado. Eu não sei se você tomou conhecimento, mas ontem nós chegamos à marca de 7 anos da morte de Nelson Mandela, que lutou contra a segregação racial na África do Sul, contra o apartheid, um momento muito difícil, um momento muito duro na história. E esse homem que ficou preso por 27 anos, em decorrência da sua luta em prol das pessoas, quando ele saiu da prisão, ele citou essa frase que nos diz a seguinte coisa: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Essas são as realidades que nos fazem pensar. Porque muitas vezes nós, obviamente, não vivemos uma prisão estrutural, uma prisão física, porém há muitas realidades que nos aprisionam, há muitas realidades que mexem com a nossa liberdade. E eu só gostaria que você guardasse algo aí muito específico com você. Todo o capítulo 5 de Gálatas fala a respeito dessa liberdade que foi conquistada em Cristo Jesus. E o capítulo 5, se você olhar com calma, ele promove para mim e para você aquela divisão entre os frutos da carne, 14 frutos da carne, e os frutos do Espírito, 9 frutos do Espírito. Dentro de cada fruto, obviamente, surgem outras realidades positivas e abençoadas. Só para você entender a profundidade do que Paulo está trabalhando a respeito dessa liberdade. E quando nós olhamos para a nossa vida, hoje nós vivemos em um mundo que aflora a sexualidade, um mundo onde muitas pessoas estão presas à imoralidade, onde muitos casamentos estão terminando, onde muitos jovens estão se perdendo na questão da imoralidade, principalmente sexual. Nós vivemos um contexto difícil com relação a isso. Um contexto difícil onde eu e você temos que criar os nossos filhos, obviamente, debaixo da orientação da palavra de Deus. Vivemos um contexto de grande imoralidade, seja ela sexual, corrupção, uma vida hipócrita. Vivemos em um contexto assim. Que é um pouquinho mais ainda, Paulo está escrevendo para cristãos. Ou seja, tudo aquilo que Paulo está trabalhando, ele está trabalhando com um povo que pertence a uma igreja local como a nossa. Mas ainda há muitas pessoas presas a vícios. Esse movimento repetitivo que nos aprisiona. Há muitas pessoas que não sabem lidar com a bebida. Há muitas pessoas que são presas ao cigarro, às drogas. Há muitas pessoas que são presas à pornografia na internet. Há muitas pessoas que são presas ao vício da mentira. Há muitas pessoas que são presas ao vício de mostrar uma vida que não é dela. Porque eu e você muitas vezes limitamos o vício somente a algumas questões. E se você buscar a tradução da palavra vício, você vai identificar que ela nos fala a seguinte coisa: é tudo aquilo que se torna um movimento repetitivo que eu e você não conseguimos nos livrar. Uma pergunta de cunho pessoal, e eu me incluo nela: você tem algum vício? Eu e você temos vícios?
pecados ocultos, pecados que não confessamos, mas que pela lógica o Senhor os conhece? Há pecados que você cultiva e que você ama e que você não gosta de viver sem eles? Pense sobre isso. Eu e você devemos entender essa realidade nos aprisiona. Nós vivemos na era tecnológica e há muitos jovens, adolescentes e adultos que estão presos à questão da tecnologia, do celular, não há mais convivência. Se tornou um vício, algo extremamente exagerado, algo que fugiu do controle. Uma outra realidade é a questão da amargura. A palavra de Deus nos diz que a amargura é a raiz de todos os males. Você conhece uma pessoa amarga? Uma pessoa que perdeu o sabor na vida, em decorrência de alguma situação pontual? Uma pessoa amarga é uma pessoa que está presa. Ela não consegue desenvolver a sua vida, ela não consegue perdoar, ela não consegue se relacionar com outras pessoas, ela não consegue se perdoar, ela não consegue projetar o seu futuro, ela não consegue ver uma saída, porque ela tem o seu coração amargurado. E você já leu em Provérbios? O autor da carta nos diz que a amargura contamina outras pessoas. A amargura tem o poder de contaminar outras pessoas. Outras pessoas passam a viver essa realidade. O ódio. Você já ouviu essa frase? Eu odeio aquela pessoa. Já ouviu? Eu sei que você nunca falou isso. Mas você já ouviu essa frase? Eu odeio aquela pessoa. Eu odeio aquela instituição. Eu odeio aquele sistema. O ódio é um sentimento que nos aprisiona. Há muitas famílias divididas, principalmente nesse período de Natal e Ano Novo, isso fica evidente. Há muitas famílias que não se dão, elas se odeiam. O pai não tem comunhão com a filha não tem comunhão com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os primos. E, consequentemente, isso se estende para fora da casa. O ódio tem levado muitas pessoas a cometer crimes terríveis. Basta você olhar o primeiro homicídio da palavra de Deus. Caim matou Abel por causa de inveja e ódio. Guarde isso com você, o ódio é um sentimento terrível. Eu poderia citar muitas coisas aqui, mas eu vou terminar falando sobre religiosidade, que é uma questão que nos aprisiona demais. Se você pegar os evangelhos e se você ler com calma na sua casa, você vai identificar que todas as vezes que Jesus se irritou, ele se irritou com os religiosos. Raça de víboras. Homens que estavam mercadejando na igreja. Homens que montavam uma falsa religiosidade. Você se lembra de Nicodemos? Que foi ao encontro de Jesus à noite, mas que não tinha um coração voltado para o Senhor? Para te provocar, e para me provocar, será que nós somos pessoas religiosas? Pessoas que se assentam em bancos da igreja, mas que não levam o cristianismo a sério? Devemos pensar sobre isso. Será que somos funcionais, religiosos? Participamos da igreja, estamos aqui, mas estamos desconectados, a nossa cabeça está em outro lugar, nós não entendemos esse momento de culto como um momento onde nós estamos devotando o nosso coração para o Senhor. A religiosidade é um mal destrutivo, gente. Guarde isso com vocês. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que aparenta algo, mas na prática ela não é aquilo. Que Deus nos livre disso, amém, gente? Isso é uma prisão terrível. A religiosidade é uma prisão terrível. Que possamos ter uma espiritualidade centrada no Senhor. Essa carta, se você lê-la com calma na sua casa, você vai identificar que ela foi escrita por Paulo no ano 50 depois de Jesus, na sua segunda viagem missionária a Antioquia. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Basta você promover uma conexão também com Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, relata que Paulo escreveu essa carta. Lutero nos diz que essa carta é o grito da reforma protestante. Portanto, leia essa carta. Ela nos fala sobre coisas importantes. Essa carta também nos diz a respeito da centralidade do Evangelho. Você pode olhar comigo aí, por favor, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de Gálatas nos diz que Paulo, compartilhando com eles a seguinte coisa:
se alguém apresentar para vocês um outro evangelho que não esteja relacionado a Cristo Jesus, seja anátema. Essa palavra significa o quê, gente? Maldito. Mesmo que venha um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, que seja maldito. Nós vivemos nessa era, né? De muitos falsos profetas, de muitas pessoas que estão pregando o evangelho totalmente descontextualizado da palavra de Deus. Paulo vai defender nessa carta a libertinagem. Sabe o que significa libertinagem? É aquela pessoa que se diz cristã, vive na igreja, mas é libertino. Ou seja, aqui ele é uma coisa, fora daqui ele é outra coisa. Lá no seu futebol, na sua faculdade, lá no seu cursinho, lá no seu trabalho, ele é uma outra pessoa, ele é libertino, ele não valoriza a salvação em Cristo Jesus. Ele tem uma roupagem cristã, mas de fato ele não vive o cristianismo. Paulo é contra a questão do hedonismo, que é a busca pelo prazer a todo custo. Essa busca constante. Paulo é contra a rebeldia do povo cristão, do povo que se rebela, do povo que foi encontrado, mas do povo que não tem humildade para viver as Escrituras. Entre outras coisas, Paulo defende essas realidades. Agora, eu gostaria que você pensasse comigo em algumas questões que esse único versículo nos ensina. A primeira realidade é que eu e você fomos libertos por Cristo Jesus. Gente, só um detalhe aqui, eu estou partindo do pressuposto que todos nós aqui fomos libertos por Cristo Jesus, amém? Você já foi encontrado por Jesus, lavado, remido pelo sangue de Jesus, liberto de toda escravidão. Paulo também nos diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Cristo Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino de Deus. Paulo nos diz que nós fomos libertos para a liberdade, e, portanto, aqui nós temos uma questão interessante. A questão é, se nós fomos libertos em Cristo Jesus, por que nós vivemos aprisionados? Sabe por quê? Historicamente falando, o povo de Deus gosta de olhar para o Egito. Você concorda comigo? O povo de Deus, quando saiu do Egito, estava caminhando em direção à terra prometida, e em um dado momento eles pensaram em apedrejar Moisés, dizendo, por que nós não morremos no Egito? O povo viveu 400, guarda isso com você, o povo viveu 430 anos na escravidão no Egito. Na escravidão, sem liberdade de ir e vir, sem autonomia para construir família, sem sustentabilidade, o povo viveu literalmente na escravidão. Em um dado momento, Deus levanta Moisés, o libertador, o povo sai do Egito em direção à terra prometida, mas muitas vezes eles olhavam no retrovisor e olhavam para os seus pecados antigos. Por isso que Paulo é bem claro com relação a isso, dizendo, Cristo nos libertou para a liberdade. É até redundante isso. Soa até estranho isso. Paulo poderia dizer, Cristo nos libertou, ok, nós já entendemos, mas não, ele diz, Cristo nos libertou para a liberdade, ou seja, nós não podemos ficar olhando para trás. Aquela pessoa que diz assim, antes eu tinha uma vida tão boa, né? Eu era tão feliz, eu tinha tantos amigos, eu ia em tantas festas, eu tinha tantos hábitos e hoje eu não tenho mais. O cristianismo é liberdade, gente, é vida abençoada, é vida centrada na cruz, é vida realmente entregue nas mãos do Pai. Essas prisões nós temos que romper com elas. Se nós vivemos em algum contexto de prisão, Cristo Jesus nos libertou do império das trevas, da escravidão eterna do pecado, é isso que ele está dizendo. E eu e você devemos buscar essa vida nele. Olha, só um detalhezinho aqui. Tem muitas pessoas que dizem assim, quem é drogado é mau caráter, você já ouviu isso? Quem é drogado é vagabundo. Quem é drogado não tem futuro. Se você falou isso um dia na sua vida, dobre os seus joelhos e peça perdão. Você só vai entender isso, eu espero que isso não aconteça, quando você tiver alguém na sua família drogado. Para você saber o quanto isso é difícil, gente.
O quanto é difícil sair disso, não é fácil. E falo com propriedade porque eu sei na pele o que é isso. Então guarde isso no seu coração. Qualquer vício é extremamente difícil sair. Você já viu alguém que está lutando para sair de um vício com crise de abstinência? Você já viu isso? A pessoa que come as unhas, a pessoa que ficou lesada mentalmente por causa de um vício, a pessoa que tem alguns tiques, que constantemente começa a suar o nariz, a pessoa que quando dorme, ela aperta tanto os dentes, porque quando ela usava cocaína, os dentes ficavam rangendo. Você sabe o que é isso, gente? A pessoa que tem os dedos, a princípio, tudo machucado, porque o cigarro machuca, o cigarro de maconha. Então, o que eu estou dizendo para você aqui de uma forma bem clara, e ouvindo um psicanalista uma vez, da nossa igreja em Três Corações, um médico com especialização nessa área, ele dizendo que no nosso cérebro há um centro de recompensa. Ou seja, quando nós ativamos aquele centro de recompensa, tudo vem à tona de novo. Se o Júnior ativar esse centro de recompensa, tudo vai vir à tona de novo. É só o sangue de Jesus que cura e que liberta, amém? Guarde isso no seu coração. Ore pelos drogados. Ore por todas as pessoas que estão presas em algum tipo de vício. Eu tenho caminhado com um rapaz de 42 anos, não é aqui da nossa igreja. Você não imagina a luta que esse rapaz tem passado. A gente tem se reunido. Gente, é luta. O que eu estou dizendo para vocês é vida liberta pela cruz de Cristo Jesus, amém? Nós fomos libertos para a liberdade, para construir família, para ter dignidade. Agora, se você olhar aí comigo, eu gostaria que você olhasse, capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer mais ainda, ele diz, e aqui é interessante que ele fala, porque, guarde aí esse texto um pouquinho e abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, é a mesma expressão que Paulo cita aqui, Pedro cita nessa carta. Paulo está dizendo aos Colossenses, falou aos Gálatas, Pedro está dizendo na sua carta, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes. Só para você entender, essa carta que Pedro escreveu, lá no ano 64, depois de Jesus, no ano 68 ele morreu como mártir. O penduraram de ponta cabeça em uma praça e o espancaram até a morte. Nero tinha queimado Roma, grande parte de Roma. Se você olhar aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro está dizendo que ele escreve para os forasteiros. E aí chega lá no capítulo 5, ele diz, no versículo 12, você está com ele aí? Permaneçam firmes. É a mesma expressão que Paulo cita aos Gálatas, permaneçam firmes. Por que a palavra de Deus, agora eu gostaria que você me ajudasse, por que a palavra de Deus, ela cita tanto essa ideia de que nós devemos permanecer firmes? Porque eu e você, eu suponho, porque basta você olhar um outro versículo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, que nos diz que muitas pessoas vão naufragar na fé em tempos de crise. A palavra de Deus enfatiza tanto essa ideia da perseverança dos santos, porque eu e você temos uma forte inclinação para o mundo, uma forte inclinação para o pecado, uma forte inclinação para sair dos caminhos do Senhor. Asaf falou isso, quase que os meus pés se resvalaram. É verdade ou não é, gente? Essa pandemia tem revelado isso. Essa semana entrei em contato com uma pessoa e falando com ela a respeito do retorno da igreja, né? Eu achei muito legal a sinceridade dela, viu? Sincera, gostei, sério mesmo. É melhor ser sincero. Ela falou assim, pastor, olha, minha fé esfriou tanto, mas tanto, eu nem sei se eu vou retornar para a igreja. Olha só, estou falando sério, gente. E aí conversei, estabeleci uma conversa, a gente tem se falado, perguntado por que a fé dessa pessoa esfriou. Tem vários fatores, mas entre eles é esse distanciamento da comunidade, esse distanciamento da igreja local. Isso ajuda sim a esfriar a nossa fé. E essa questão de permanecer firme é, lute contra todo e qualquer pecado na sua vida. Ele vai falar agora aí, ainda no capítulo 5, versículo 1, Paulo nos diz, não vivam sob o jugo do pecado de novo. Por que ele cita essa ideia de novo?
Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, agora fomos libertos. E ele está dizendo, não vivam assim. Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, a escravidão do pecado, gente, é algo muito duro para o coração. Saiu uma pesquisa recentemente falando que a respeito de vida conjugal, muitos casais se separaram nessa pandemia, muito em decorrência de infidelidade. O pecado, ele é destrutivo. O pecado de difamar alguém, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10, Tiago, capítulo 3, versículo 6, nos diz que a língua é o inferno, é o veneno, que da mesma boca procede bênção e maldição. Sabe o que eu estou dizendo para você com essa palavra tão séria? Que eu e você, começando por mim, nós devemos lutar todos os dias contra os pecados que nos acompanham. Não subestime a força do pecado, tanto que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não subestime as forças do inimigo, porque ele está ao nosso redor, sempre esperando uma oportunidade para vir contra a nossa vida. Para a gente finalizar esse tópico, que é um exemplo disso, eu gostaria que você abrisse Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. A narrativa de Lucas no capítulo 4 nos fala a respeito de Jesus no deserto. Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, fisicamente falando debilitado, e você identifica que o inimigo ele tem as suas artimanhas, porque Jesus está com fome, fisicamente está cansado, ele oferece o quê? Comida. Ele oferece poder, mas o Senhor já tem todo o poder. Agora, eu gostaria que você lesse esse versículo, Lucas capítulo 4, versículo 13, todos juntos, o que nos diz aí? Bem forte? Vamos lá? Agora eu te pergunto, qual que é o momento oportuno? Qual que é o momento oportuno para o inimigo vir contra a minha vida e contra a sua? Você sabe? Eu não sei. Ele está esperto. Porque se você pegar o texto bíblico e olhar, sabe quando ele se aproximou de Jesus de novo? Você sabe? Você já leu esse texto. Basta você olhar. Ele se aproximou de Jesus lá no jardim do Getsêmani. Quando Jesus estava transpirando sangue. Quando Jesus estava no momento que antecedia a sua morte. Ou seja, de vulnerabilidade. Ele se aproximou. Ele está dizendo que ele saiu da presença de Jesus até o momento oportuno. Sabe aquele momento que você pensa assim, ó, ninguém está vendo, ele está vendo. Sabe aquele momento que você pensa assim, ninguém vai ficar sabendo, ele vai ficar sabendo. Sabe aquele momento que você pensa assim, é só uma aventura, ele sabe. Sabe aquele momento que você pensa assim, olha, eu vou falar, mas não vai chegar até a outra pessoa, vai chegar. Você está conseguindo entender? O que Paulo está dizendo que nós não podemos viver novamente no jugo do pecado, porque o jugo do pecado gera escravidão. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você se lembra? É a mesma palavra que Paulo cita aqui, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. A vida em Jesus é vida de liberdade, gente. É vida de liberdade. Jonathan Edwards, um dos grandes historiadores, eu gostaria que você pesquisasse isso, viu? Um dos grandes pregadores, e tinham colunas na igreja onde ele estava, e as pessoas começaram a segurar nas colunas, com medo de ir para o inferno naquele momento. As pessoas ficaram tão tomadas por aquela mensagem tão impactante que elas começaram a segurar nas colunas. E hoje nós vivemos um contexto de libertinagem. Eu sou da igreja, mas eu ainda tenho alguns hábitos negativos e eu não quero mudar. Caminhando aqui para o final, Paulo nos diz que nós devemos abandonar o mundo. O mundo no sentido
de um sistema corrompido pelo pecado. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, continue caminhando nela. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago está dizendo: meus irmãos, é impossível, olha o que Tiago diz aí no capítulo 4, versículo 4. É impossível conciliar amizade com Deus e amizade com o mundo. Ou seja, não dá para conciliar. Aí você pode pensar, pastor, mas a gente tem que se desconectar das pessoas que não compartilham da mesma fé que nós compartilhamos? É óbvio que não. Não. Você tem que ser instrumento de Deus ali. Guarde isso com você. Olha aqui para mim. Seja o diferente, no sentido bom da palavra. Seja uma pessoa que vai levar os valores do reino de Deus. Não seja influenciado. Não dá para conciliar amizade com o mundo e vida com Deus. Vida constante com o Senhor. Quer um último exemplo com relação a isso? João capítulo 17, a oração sacerdotal. Jesus está orando, intercedendo por mim e por você. E Jesus está dizendo na sua oração: não permita que ninguém se perca. Eles não são do mundo. Você já leu essa oração de Jesus? Muitas vezes nós nos prendemos na oração do Pai Nosso. Mas a oração sacerdotal é riquíssima. O Senhor Jesus está dizendo: não permita que ninguém se perca. Todas as ovelhas que o Senhor confiou nas minhas mãos, que ninguém se perca. Jesus está intercedendo e dizendo: eles não são do mundo. Essa é a grande questão. Nós temos que tomar muito cuidado. Gente, para eu e você, para nós construirmos a nossa credibilidade, leva quanto tempo, gente? Alguém pode me ajudar? Leva quanto tempo? Uma vida, né? Concordo com quem falou isso. Mas e para a gente perder a nossa credibilidade? Leva quanto tempo, gente? Oi? 1 minuto. Instantes. Instantes. Tome cuidado com essas questões, gente. Estou falando algo sério aqui. Deus está pedindo para eu falar isso para você. E eu me incluo nisso. É só uma noite. Vai dar nada não. Dá sim, viu? No momento oportuno dá, porque a Bíblia diz que nenhum pecado fica oculto, seja o meu, seja o seu. Toma muito cuidado, gente. Não subestime. Dobre o seu joelho. Essa semana eu participei de uma palestra com o pastor Ziel Machado, e ele falou uma coisa que eu já sei, eu vivo isso, às vezes me distancio disso, mas me fez refletir. Ele falando com a gente, um grupo de pastores, por meio de um aplicativo, ele dizendo o quê? Olha, se você não for pastoreado por alguém, você não tem condições de pastorear. Se você não abrir o seu coração com alguém, porque pela lógica eu pastorei vocês, e pela lógica quem me pastoreia? Gente, isso é muito sério. Se nós não tivermos um mentor, alguém para conhecer os porões da nossa vida, as escuridões do nosso coração, nós não vamos caminhar. Nós ficaremos ali patinando, preso, e não vamos progredir. Por isso que Paulo está dizendo: Cristo nos libertou para liberdade, para uma vida marcada pelos seus valores. Para a gente ir afunilando. Você tem se aconselhado com alguém? Pastor, não confio em ninguém. Olha, meu irmão, vamos rever as Escrituras. Porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos de amigos, bons amigos. Não estou dizendo que você tem que sair abrindo o seu coração com todo mundo, não. Mas estou dizendo que você precisa de alguém. Eu não creio nisso. É com você. É uma coisa sua. Que lá na frente você vai colher as consequências. Se você não crê nisso, você já está no lugar errado, porque a igreja pressupõe isso. Cuidado, né? Compartilhar o coração. Você tem alguém que você conta: olha, rapaz, eu preciso de Jesus na minha vida, porque senão eu vou cair mesmo. Você conta isso para alguém? Porque eu e você, eu vou terminar agora aqui, a gente tem muita facilidade de contar as nossas qualidades, não tem? A gente tem muita dificuldade de contar os nossos erros. Porque a gente vive numa cultura que não suporta o erro. Eu tenho cunhados que trabalham em empresas, e eles conversam isso comigo. Uma empresa não suporta a cultura do erro, porque senão alguém vai ultrapassar você.
A gente vive sempre na linha da perfeição. E a gente chega na igreja e a gente pensa que vai ser assim. Mas não é assim. A gente tem que mostrar quem nós somos. E por fim, Paulo nos diz que nós devemos ter uma vida totalmente voltada para Cristo Jesus. Olha o que ele nos diz lá para a gente caminhar para o final. Ele nos diz nesse versículo, na parte final dele, ele nos diz que... Você pode passar para mim, Nando? Travou aqui, por favor. Agora deu, vamos lá. Ele diz assim, ó, versículo 1 aí, a parte final dele, o que ele nos diz? Firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Isso envolve uma vida totalmente centrada no Senhor. E aqui eu compartilho com vocês o último versículo, eu gostaria que vocês lessem. Esse último versículo comigo, bem forte, o que nos diz, capítulo 2, versículo 20. Vamos lá? Bem forte, o que nos diz? Logo... Logo, já não sou eu quem? Cristo vive em mim. Cristo vive na sua vida? Amém? Se Ele vive na minha e na sua vida, eu e você devemos realmente olhar para as Escrituras e viver os seus ensinamentos. O último slide, enquanto eu preparava esse estudo, eu me deparei com essa frase do Tozer, que diz assim, ó, ele nos fala a seguinte coisa: a vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência, um sacrifício agradável ao Senhor. A palavra crucificada leva-nos de volta ao que Jesus fez na cruz. Uma vida crucificada. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo me libertou de todo e qualquer pecado, para que eu possa viver uma vida marcada pela liberdade. Você pode se colocar em pé? Chamar os irmãos da música aqui, nós vamos cantar uma última canção. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 34, por favor. Salmo 34. Eu gostaria que nós orássemos agora. Eu vou chamar o presbítero Márcio aqui à frente para ele orar por nós. Pega o microfone aqui com o pastor Luiz, por favor. Olha comigo aí, versículo 15 do Salmo 34, por favor. Você está comigo? Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Talvez você entrou aqui hoje, você que está na sua casa, com algum tipo de prisão, seja ela qual for. Seja ela qual for. E eu gostaria que você entendesse que nós vamos orar agora. E o texto bíblico nos diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. O versículo bíblico nos diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Que Deus te liberte, você que aqui está, você que está na sua casa, de toda e qualquer prisão existencial. Porque Cristo nos libertou para liberdade. Vamos repetir isso? Cristo nos libertou para liberdade. A última vez, Cristo nos libertou para a liberdade. Vamos orar com o nosso irmão presbítero? Pai, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece a nossa mente, conhece as nossas vidas. O Senhor sabe, no meio do teu povo, Senhor Deus, como se encontram os meus irmãos. Muitos com traumas, com amargura, com complexo, que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor. Muitas pessoas já foram lavadas no sangue de Jesus, mas pessoas que trazem um leque de problemas emocionais
espirituais, de vícios. Pai, em nome de Jesus, passa com o teu rio na vida desses meus irmãos. Que essa água viva que desce do trono do Senhor possa libertar os meus irmãos de todas essas amarras, de todos esses traumas, de todos esses complexos, de todos esses vícios. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua liberdade no coração dos meus irmãos, o teu sangue possa lavá-los por completo. Que eles possam entender que somente na cruz há liberdade, somente em ti há liberdade. Pai, liberta os meus irmãos, transforma a sua vida, restaura o casamento, restaura o relacionamento, e que a cura interior possa ser manifesta do trono de Deus para a vida dos meus irmãos. Nós não queremos sair daqui iguais ao que nós entramos, nós precisamos ser transformados, e que nós possamos dizer, no final desse dia, no final dessa oração, que nós fomos libertos por Cristo para a liberdade. Pai, em nome de Jesus, toda a intenção do diabo sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa dos meus irmãos, caia por terra em nome de Jesus. Porque nós somos teus, nós fomos resgatados pelo poder da cruz, do sangue de Jesus. E que nenhum mal, praga nenhuma possa alcançar a nossa tenda. Porque nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de quem eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar essa última canção? Eu procurei
merecedor. Eu sou merecedor. Sua graça. Graça me alcançou. Pai, leva-nos debaixo da tua graça, da tua proteção. Conceda-nos uma semana vivida na tua presença. Que possamos ao longo dela nos lembrar de tudo aquilo que nós cantamos e que ouvimos da tua palavra. Que possamos viver de uma forma livre e de uma forma centrada na tua cruz. Leva-nos debaixo da tua graça e da tua proteção. Sê conosco. Livra-nos do mal, do homem mau e de tudo, absolutamente tudo que não vem do Senhor. Te louvamos por esse tempo que tivemos aqui e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, o Pai, que a presença viva e redentora de Cristo Jesus, que a presença consoladora do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana para todos nós.